Quando o barulho é insuportável, o mundo grita alto demais, vou para o meu refúgio, meu recanto de paz. Contemplo a brisa, Retorno ao início. Retorno. Então tá. Quando o barulho é insuportável, o mundo grita alto demais, vou para o meu refúgio, meu recanto de paz. Contemplo a brisa suave, a luz do sol me aquecer. Faço orações de amor, encontro a razão de viver. Fecho meus olhos carnais, enxergo com o coração. Ressignifico o significado de paz, ouvindo a linda canção. Em terros de sabores da vida, renasço mais uma vez. Abasteço de paz e empatia e sigo sem nenhum talvez. Igrejinha do morrinho, recanto do meu amor, na nossa querida baliza, dedico a ti hoje o meu louvor. Quem nasce em Baliza é balizense. É o meu lugarzinho, é meu cantinho aqui. Aqui chama Baliza por causa de uma pedra que tem aqui no Iaraguá ali, ó. A pedra muito grande. Mas pô, essa pedra é uma baliza. Aí põe o nome de Baliza, não sei o quê. Assim eu vi os mais velhos contar, né? Porque não é do meu tempo. Meu amigo, a música eu acho que eu já nasci com ela. Eu comecei a tocar acordeon com 8 anos de idade, aquelas pé de bode, 8 baixos. Meu pai era sanfoneiro, portanto meu pai pegou o apelido de Constantino Bodinho, que ele cantava uma música Chiqueiro Bode, né? E ele tocava ela muito bem na sanfoninha, né? Na pé de bode. E eu, com aquela vocação de aprender, aí eu plantei um pedacinho, eu estava com 10 anos de idade. Eu plantei uma rocinha de arroz, uns 5 litros de arroz, naquele tempo produzia muito, dava muito, né? E meu pai, com o arroz que nós escolheu, comprou a sanfoninha para mim, novinha. E aí chegou um tio meu, pegou ela, Zé, me dá a sua sanfona se eu tocar. E eu fiquei sem sentido nela, pegava, não achava sentido. E esse tio meu pegou e tocou uma marchinha bonitinha. Quando ele terminou, eu falei, tio Pedro, toca de novo essa marchinha. Quando ele tocou de novo, ele encaixou direitinho na cabeça. Quando ele terminou, eu falei, me dá essa sanfona para cá. Pronto, já saí tocando também. Daí por diante, qualquer música que vinha na ideia, assim, daquelas músicas antigas, nossa, né? Que eu toco hoje, é só música raiz. Eu não toco essas coisas erradas de hoje, não toco, né? Tinha cinema. Tinha cinema, tinha teatro, tinha tudo. Sala de cinema era sala de cinema. Cinema tinha uma vez por semana, né? Na sexta-feira, quando vinha o avião, trazia filme, a aeronave era real. Eu pousava aqui toda sexta-feira, né? Trazia o filme, aí era exibido no sábado e no domingo. E aí todo mundo corria para o cinema. Teatro, eu fiz muito teatro. Naquele tempo era feito o nascimento de Jesus, né? Era dramatizado, tudo dramatizado. Era bom aqui, era movimentado, tinha muita coisa, tinha muita gente, tinha muita loja, tinha tudo que você procurasse. Você encontrava com um lugarzinho assim de garimpo, que o povo chama de curtela. Menino, era bom demais, tinha muita coisa aqui, tinha loja. Depois foi acabando. Ficou do jeito que está aí agora. O povo foi mudando. O Rio Araguaia, a gente trabalha com turismo de pesca e solta. A água é natural, uma água verde. A gente chama piscina natural. Para mim é um rio muito especial, porque é o único rio no estado de Goiás que o povo tem para poder fazer suas pescas, área de lazer, tudo, praias. Às vezes as pessoas contam,
alguma história de um peixe muito grande, um sicuri grande, né? Isso aí, de vez em quando as pessoas contam, mas que não aconteceu com ninguém de passar medo, né? Passar medo. É ver, só ver lá e Araguaia aqui não é de confiança, não, é muito perigoso. De vez em quando vai um amigo da gente aí, de vez em quando facilita e ele carrega, né? Araguaia não é brincadeira não, ele mata muita gente, todo ano, todo ano. Já morreu um bocado de gente nesse Araguaia, enfim. Não tem nem 6 meses que morreu, né, Mira? Mas minha mãe falava que diz que a água quer os nadadores, porque quer os que não sabem que os nadadores já é dela. Então com essa brincadeira eu fiquei com medo, parei de pescar. Parei de pescar, acho melhor comprar o peixe. É. Mas aqui em 83, quando eu cheguei para aqui, há 40 anos atrás, era gostoso demais. Baliza do Orixorel é uma cidade sempre teve o garimpo. Meus pais eram garimpeiros. Meu avô era garimpeiro. Inclusive eu mesmo toquei 2 anos garimpo aqui. Meu cunhado era garimpeiro, tinha garimpo, tinha balsa, tinha tudo montadinho, né? Era bom, a gente ia para final de semana, a gente ia para o garimpo. Não, pra mim era bom, porque eu trabalhava, eu gostava. Garimpeiro, e cafandicha, e cafandicha. A balsa era bonita. A balsa era grande. O garimpo é uma tradição de Baliza, né? Que já tem aquelas imagens ali as imagens lá na praça, né? Do garimpeiro e tal. Eu vim falar numa pedra de 70 quilômetros, mas eu não cheguei a ver ela não. Então ele sempre contava as histórias dos diamantes aqui na igrejinha, que muitos anos atrás as pessoas vinham passear aqui e tropeçavam num diamante. As lendas do rio Araguaia, que ele conseguiu pegar vários diamantes, com isso ele sustentava a casa. Então eu cresci nesse meio. Meu avô sempre contava muitas histórias. Eles mergulhavam, tiravam o cascalho, depois lavavam. Era no Monchão, não era mesmo dentro do rio não, era no Monchão, né? Era no seco. Eu toquei 2 anos, o garimpo aqui era muito bom, dava diamante mesmo. Eu mesmo peguei uns quantos diamantinhos, não foi tão bonzão assim, muito grande. E os que eu peguei também não era bom de artigo, né? Era muito estrondado, né? Só diamante. Sempre quando a gente pegava, né? Não era muito, mas sempre dava para livrar a despesa, né? Eu peguei um de 3,75 kg e peguei um de 2,5 kg. Agora de 40 pontos, 80 pontos, 60 pontos eu peguei uns quantos, né? Sempre eu livrava a despesa, que eu punha o garimpeiro lá e eu fornecia, né? Eu mesmo não garimpava, eu fornecia, né? O fornecedor levava o material, o armazém de comida, né? E nós montávamos o barracão. E aí dava a despesa e nós entrávamos com o serviço. E nós tínhamos 50%, né? Depois que inventou as dragas, passou nós ter 40% só do garimpo. Assim, nós trabalhávamos, o que a gente fazia, né? Dividia com o dono da máquina. E até hoje, aqueles pessoal antigo não para, né? Até hoje está garimpando. Até hoje dá muito diamante aqui ainda. Ainda pega muito diamante, pega litros de diamante aqui. Aqui tem um senhor de Divino Catalão, ele pega litros e litros de diamante, aqui com a draga, né? Aqui, os mergulhadores. Só que hoje está ficando mais difícil porque está ficando só os lugares mais custosos para descer, né? Os lugares melhores já lavaram tudo, já devoraram, né? Então agora fica aquele lugar mais encantilado, água corrente, fundo demais, né? Então, mas mesmo eles tentam e pega. Bom, você primeiro se fazia escala, né? Você ia trabalhar. E nós, por exemplo, era 10 numa máquina.
Então, se eu mergulhasse hoje, aí eu ia fazer a escala inteira, passar aqueles nó para depois eu mergulhar de novo. Então a gente ficava trabalhando em riba da balsa. Os colegas, né? Um mergulhava e nós ficávamos zelando do que estava no fundo. A vida de quem está lá no fundo d'água está na mão do outro que está lá em cima da draga, né? Que ela é manual para mandar o ar para ele lá no fundo d'água, né? Se o cara parar lá de mandar o ar, ele morre lá no fundo d'água. Ele morre, porque o escafandro não é fácil de escapar dele, né? É um aparelho muito feio, eu já vi. Batendo a bomba, ele mandando o cascalho nós puxando. Quando ele saía, estava tudo no jeito. Aí ele ia lavar o cascalho dele e nós ia continuar o serviço. A mesma coisa. Nós ia para lá meio de maio, trabalhava até meio de setembro, outubro. Depende do tempo da chuva, né? Aí nós paralisávamos o garimpo. Quando a gente fosse feliz, tinha pegado um diamante. A gente tinha folgado e quando não pegava, a gente ia partir para o serviço. Trabalho em lavoura, para manter a família. É legal, é tudo documentado, cada um tem sua área, é preservação, tudinho, fiscalização, é tudo organizado pelo IBAMA. Baliza, amor, paz, reencontro, renascimento. Para mim é. Seus cabelos brancos contam belas histórias. Suas mãos marcadas pelos anos ensinam em cada gesto. Seu olhar cheio de amor e afeto acalenta a alma. Sua voz já rouca, baixa, direciona o caminho. Seu cheiro de rosas marca, seu abraço eterniza, seu sorriso gera vida, sua chegada alegria, sua partida uma eterna saudade. Minha bela rosa branca, um dia te encontro, declamo os mais belos poemas, sem pressa, sem medo do adeus, com a certeza de que o agora é eterno.